Continuando com o nosso domingo de manhã de Harikata, estudando o Shri Ishupanishads, hoje nós vamos ter o verso 9. Andantam pravishanti ye avidyam upasate tato buhyaiva te tamu yau vidyayam rataha. Tradução: aqueles que se ocupam no cultivo de atividades ignorantes entrarão na mais escura região da ignorância. Piores ainda são aqueles que se ocupam no cultivo do pseudo-conhecimento. Então, vejam só, cultivar a ignorância significa entrar nas regiões de escuridão e ignorância. Ignorância grosseira, andam, tamarra, escuridão. Mas pior do que isso ainda é se cultivar um conhecimento que não é o verdadeiro conhecimento e se envolver e valorizar tanto isso a ponto de negligenciar o verdadeiro conhecimento. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Esse mantra oferece um estudo comparativo sobre vidya, conhecimento, e avidya, ignorância. A ignorância é indubitavelmente perigosa. Porém, ao ser deturpado ou aplicado erroneamente, o conhecimento é mais perigoso ainda. Isso aí que a gente sempre fala, né? Isso aí que a gente sempre fala. Tem exemplos grosseiros disso. Grosseiros. Uma pessoa que, por mau karma, está numa situação degradada, difícil. Porque tudo é karma. Aí vem um pseudo bonzinho e pega aquele pobre coitado que está naquela situação precária e em situação difícil nesse mundo material. Por karma, porque nada acontece por acaso. Vamos dar educação para ele, vamos cuidar, vamos fazer, porque ele merece. Ele merece e deve ser dado educação verdadeira. Educação verdadeira. Educação de vidya, de conhecimento verdadeiro, onde não haja influência de ignorância, ou seja, educação da compreensão que não é esse corpo, que é a alma, e que a alma é serva eterna de Deus no mundo espiritual. Isso aí é educação verdadeira. A educação de que ele não precisa se lamentar por estar naquela situação, assim como alguém favorecido não precisa se regozijar, porque isso é temporário e nós não somos esses corpos e cada um está recebendo o que merece. E que, se nem esse corpo pertence a nós, o que dizer de qualquer outra coisa que nós vamos ficar nos matando para conquistar, para conseguir, lutando contra a própria natureza do karma, a situação kármica do momento. Então isso é educação, entender que tem um dono, tem um controlador, tem um dono de todos os corpos, de tudo que existe, de toda a manifestação
até espiritual, quer dizer, da material, que é Deus. Isso aí é educação. Eu sei que todo mundo torce o nariz, ninguém quer ouvir isso, mas qualquer outra coisa fora disso não é verdadeira educação. É ignorância. E se aprimorar nesse conhecimento da ignorância, sem conhecimento de causa, é tão arriscado, é tão mais perigoso, que aí de repente aquele pobre coitado que por karma seria simplesmente um João ninguém na sociedade humana, ele se torna um doutor, malandro, ladrão, porque era o karma, safado, e vai ter muitas armas, porque ele foi muito treinado nesse assim chamado conhecimento, que é só visando o gozo dos sentidos, só visando apropriar-se daquilo que não pertence a ele, e se torna um desastre na sociedade humana. Ele não faria estrago nenhum ali. O máximo que ele poderia fazer, talvez, roubar ali na quebrada com canivete, um celular, que como diz o nosso líder aí, o Lula, qual que é o problema de se roubar um celular? Só talvez mas se ele se torna assim, favorecido nesse pseudo-conhecimento por um ignorante, que é pior do que esse próprio ignorante, a verdade, porque está desviando outros. No pseudo-conhecimento, ele se torna um doutor, um catedrático, no crime, na malandragem. Porque é a natureza que ele está naquela situação por isso. Agora, o conhecimento que ilumina um nascido favorecido num berço rico, aristocrático, é o mesmo conhecimento que ilumina, que ajuda um pobre coitado nascido na ignorância, nascido na favela. Isso que a gente tem que entender, que a gente tem que dar, a gente tem que absorver, a gente tem que distribuir e viver o verdadeiro conhecimento, que está livre de avídia, de ignorância, porque não tem ilusão nele. É o conhecimento verdadeiro, conhecimento védico, autorizado, passado para nós, dado pelo próprio Krishna e passado em sucessão discipular. Isso aí. Qualquer outra coisa fora disso vai ser sempre um desastre. Por isso que a sociedade humana está assim. Por isso, porque ficam tentando fazer arranjos que nunca vão funcionar. É isso. Então, continuando. O Prabhupada enfatizou a ignorância é indubitavelmente perigosa. Porém, ao ser deturpado ou aplicado erroneamente, o conhecimento é mais perigoso ainda. Este mantra do Shri Upanishad tem mais aplicação hoje do que em qualquer época passada. Aí, ó, tá vendo? Essa é a característica da nossa Kali Yuga. É terrível. A civilização moderna empreendeu um considerável avanço no campo da educação em massa, mas o resultado é que as pessoas estão mais infelizes que nunca, porque se dá muita ênfase ao avanço material em detrimento do aspecto mais importante da vida, o lado espiritual, o conhecimento espiritual. Acho que mais claro do que isso, né? É impossível. Em relação ao conhecimento, o primeiro mantra explica muito claramente que o Senhor Supremo é o proprietário de tudo aí, ó. E que se esquecer desse fato é ignorância. O verso 1 do Shri Upanishad, já estudamos, sempre repetimos, Ishavasya, Midansavam, Yatkincha, Jagatyam Jagatena Tyaktena Bundita, Magridakashasvidana.
vê se não está aí exatamente isso que eu comecei a falar, dando esse exemplo aí, que nós temos que ser resignados e ficarmos satisfeitos com aquilo que temos nessa vida, que foi reservado para nós como cota. E o nosso valioso tempo, nós devemos usá-lo para verdadeiro conhecimento. E não para acumular pseudo-conhecimento que não vai nos ajudar em nada. Então, o que fala esse verso? Que o Senhor Supremo, Krishna, a suprema personalidade de Deus, controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Então, quem está realmente baseado em conhecimento, ele entende isso, ele sabe disso. E assim ele é resignado e não fica se matando, correndo atrás de coisas que nunca vai conquistar, porque não estão no karma dele. E que são muito difíceis de se obter. Então ele usa a vida humana, embasado em conhecimento, para fazer tapácia, austeridade para o avanço espiritual. E não perde tempo com coisas inúteis, como prayasya. Sacrifício inútil. E a sociedade moderna, nossa, aí da Kali Yuga, é uma sociedade de prayasya. Não é de tapácia. Todo mundo fazendo esforço inútil, correndo atrás de coisas que não estão no karma deles e que são muitíssimo difíceis de se obter. Quanto mais se esquece desse fato da vida, mais o homem mergulha na escuridão. Ó, Prabhupada. Em vista disso, uma civilização ímpia, voltada para o falso avanço educacional, é mais perigosa que uma civilização em que as massas de pessoas são menos instruídas, entre aspas. E Prabhupada fez questão de colocar entre aspas, porque menos instruídas, entre aspas. Porque se você tiver instrução espiritual, você é o mais erudito, você é o mais instruído. Mas é assim. Sri Upanishad é simplesmente demais. Das diferentes classes de homens, karmis, gyanis e yogis, os karmis são aqueles que estão ocupados em atividades de gozo dos sentidos. Na civilização moderna, 99,9%, isso é Prabhupada falando, não é o Jai Gokula, não. Não se irritem comigo. Na civilização moderna, 99,9% das pessoas estão ocupadas nas atividades de gozo dos sentidos, sob os rótulos de industrialismo, desenvolvimento econômico, altruísmo, ativismo político e assim por diante. Aí. Todas essas atividades baseiam-se mais ou menos no gozo dos sentidos, deixando de lado a espécie de consciência de Deus descrita no primeiro mantra, o Ishavasya Vedansa, que acabamos de explicar. Na linguagem do Bhagavad Gita 7.15, aqueles que se ocupam de uma maneira grosseira no gozo dos sentidos são mudas, são tolos. São mudas. Quem não faz isso é Buda, é inteligente. Asnos. O asno é um símbolo de estupidez. De acordo com o Sri Upanishad, quem se ocupa na simples busca infrutífera de gozo dos sentidos está adorando a avidya, ou ignorância. E aqueles que, em nome do avanço educacional, agem com o propósito de estudar, de ajudar. Olha só, agem com o propósito de ajudar essa espécie de civilização, na verdade, são mais prejudiciais que aqueles que estão na plataforma grosseira do gozo dos sentidos. Olha o caos que a gente está vivendo, gente, olha a nossa situação. Fora os disparates, né? Igualdade de gênero, igualdade de escolha livre, uma coisa tão absurda, tão ignorante, é tanta avidya que a gente vai contra a própria natureza. Eu sou branco, mas se eu quiser dizer que eu sou preto e pronto. E você tem que aceitar. Eu sou preto, mas se eu quiser dizer que eu sou branco, você tem que aceitar, porque é isso aí. E aí os formadores de opinião, os criadores de leis nesse planeta, malucos, essa turma que é pior do que quem está já
na ignorância mesmo, mais ignorante ainda. É isso aí, assim embaixo, tá? Você nasceu menino, você tem um pipizinho e tal, você nasceu menino, mas se você ninguém, você não tem que falar para ninguém se você é menino ou se você é menina. Você fala o que você quiser. Então, não, eu quero falar que eu sou menina. Respeite a criancinha, viu? Ele sabe muito bem o que está falando, o que está fazendo. Ó, vejam só. Vejam só. Ah, porque menino brinca com azul, menina brinca com rosa. Para com isso. Menino brinca com o que ele quiser, menina brinca com o que ele quiser, com o que ela quiser. Isso aí é uma distorção demoníaca na sociedade humana. Demoníaco, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Isso vai muito além, mas muito além de simples situação kármica. Isso não é ser karmi. Isso é ser asura, demônio. Como que você pode ir contra a sua própria natureza? Imagine que, de acordo com o sistema de Varney Ashram, que é, materialmente falando, a perfeição para o ser humano, Krishna fala que é melhor você fazer o seu dever prescrito, ainda que tenha defeitos nele, falha, do que querer fazer o do outro, porque a natureza sua é uma, a do outro é a do outra. Agora imagine só institucionalizar ou legalizar esse tipo de loucura. Estamos vivendo numa sociedade acéfala ou não? Sem cérebro. A nossa sociedade humana está sem cérebro. A verdade é essa. O avanço de aprendizado empreendido por um povo ateu é tão perigoso como uma joia preciosa na cabeça de uma serpente nádia. Uma serpente nádia decorada com uma pedra preciosa é mais perigosa do que outra que não tenha esse enfeite. É o exemplo que eu dei no comecinho da criança que nasce numa situação assim, aí vamos decorá-la, uma serpentinha com um diamante na cabeça dela. O estrago vai ser grande. Uma serpente nádia, uma joia preciosa na cabeça de uma serpente nádia. Uma serpente nádia decorada com uma pedra preciosa é mais perigosa do que outra que não tenha esse enfeite. No Haribhakti Shuddhodaya 3.11.12, o avanço educacional de um povo ateu é comparado aos adornos colocados em um corpo morto. Aí, tá vendo? Esse verso do Haribhakti Shuddhodaya é muito interessante. É o Bhagavad como é? Bhagavan Bhakti Nasya Jati Shastra Japastapas Apranasyaiva Derasya Mandanam Lokaranjanam. Esse verso fala que devido à ignorância, um povo simples, um povo que não tem a menor consciência da alma, né? Quando alguém da família, algum importante, algum parente, ou alguém pega o cadáver, põe tudo que tem de melhor nele, decora ele da melhor forma possível, né? Enfeita tudo e sai com ele em procissão para adorando aquele corpo decorado. Mas a Pranasyaiva Derasya, ali não tem mais nada. A pessoa, a alma que era a pessoa que estava ali, já saiu. Já saiu. Então, na sociedade humana, a essência é o conhecimento transcendental, o conhecimento verdadeiro, velho. Quando tira ele, qualquer outra coisa, não é diferente de estar adorando um cadáver, um corpo morto.
Imagine isso. Qual é o valor de um corpo morto? Qual é o valor? A gente pode até tentar achar algum valor, mas tem mesmo algum valor um corpo morto? Saiu a força ativa, a alma, Chaitanya. O que sobrou não pode fazer nada mais. Não vai fazer mais nada. Então, é um exemplo bem lembrado aqui por Prabhupada, como sempre, muito bem dado. O Haribhakti Shuddhodaya 3, 11 e 12. O avanço educacional de um povo ateu é comparado aos adornos colocados em um corpo morto. Bhagavad Bhakti Hinasya Jati Shastra Japastapa. A Pranasya, a alma saiu, Derasya, o que sobrou foi só Derra, o corpo. Manda não, Lokaranja não. Então, Prabhupada continua. Na Índia, como em muitos outros países, é costume que algumas pessoas liderem uma procissão carregando um corpo morto, adornado para o prazer dos parentes comovidos. Então, esse verso fala que qualquer sociedade, qualquer avanço de civilização, aristocracia, grande avanços sobre todos os aspectos, científicos, qualquer avanço de uma sociedade ateísta, que não conhece o objetivo da vida, é isso aqui, é decorar um corpo morto. Então, Prabhupada continua. No mesmo sentido, a civilização moderna é uma miscelânea de atividades feitas para esconder as misérias perpétuas da existência material. Todas essas atividades visam ao gozo dos sentidos. Porém, acima dos sentidos está a mente. E acima da mente está a inteligência. E acima da inteligência está a alma. Logo, o objetivo da verdadeira educação deve ser a autorrealização, compreender os valores espirituais da alma. Toda educação que não conduza a essa compreensão deve ser considerada avidya ou ignorância. E cultivar essa ignorância significa descer à mais escura região de ignorância. Eita, que quadro que nós estamos vivendo, hein? Que situação. De acordo com o Bhagavad Gita 2.42, 7.15, os falsos educadores mundanos são conhecidos como Vedavadarata e Mayaya Paritagyana. Os falsos educadores são conhecidos como Vedavadarata e Mayaya Paritagyana. Também podem ser demônios ateístas, os mais baixos da humanidade. Os Vedavadaratas se fazem passar por grandes conhecedores da literatura védica, mas infelizmente desviam-se por completo do propósito dos Vedas. Está dito no Bhagavad Gita 15.15 que o propósito dos Vedas é conhecer a personalidade de Deus. Mas estes homens, Vedavadaratas, não estão nem um pouco interessados na personalidade de Deus. Pelo contrário, estão fascinados por resultados fruitivos, como, por exemplo, alcançar o céu. É triste, né? É triste, mas é verdade que E daí já Sarvairaham meio vídeo. Conhecer
a verdade que liberta. E a verdade que liberta é a verdade absoluta, é Deus. Mais nada. Qualquer outra coisa aí vai ser... Posso até fazer, porque estou iludido pela linguagem florida dos Vedas, estou encantado pelas escrituras, pelo conhecimento transcendental, sem entendê-lo, Maya Paritagyana, e estou fazendo uso de acordo com a minha compreensão e me favorecendo dele, tentando tirar proveito dele. O máximo é isso, querer ir para o céu. Aliás, nessa sociedade humana, todo mundo que morre foi para o céu, né? Todo mundo que abandona o corpo, agora está com Deus no céu. Energia material. Como está declarado no mantra 1, devemos saber que a personalidade de Deus é o proprietário de tudo e que devemos nos contentar com o quinhão que nos foi reservado para satisfazer as necessidades da vida. Aí. Toda a literatura védica tem como propósito despertar essa consciência de Deus no ser vivo, que se esqueceu dele, e para que a humanidade tola desenvolva compreensão, as diferentes escrituras do mundo apresentam de diferentes maneiras esse mesmo propósito. É assim. É simples assim, mas aí, adianta? Adianta. Aí vem o pai do cristianismo e fala, meu reino não é desse mundo. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Saibam muito bem que tudo isso que tanto agrada a vocês, a mim só muito me aborrece. Aí todo mundo se diz cristão, mas não segue, não quer ouvir isso que Jesus Cristo falou. É a mesma coisa com os Vedas. É a mesma coisa com o falso discípulo que não segue um guru autêntico, mas fica às vezes fazendo uso dele, fazendo uso de Krishna, fazendo uso das escrituras, para o seu proveito e desviando pessoas inocentes. Isso é mais pecaminoso ainda. Mais pecaminoso. É muito perigoso isso. Muito perigoso dar a sua própria interpretação das escrituras e assumir na marra, querer assumir a posição do acharya. É muito perigoso. É não ter medo de apodrecer na escuridão da ignorância. Então, muito bom isso aqui que Prabhupada falou. Muito bom mesmo. Toda a literatura védica tem como propósito despertar essa consciência de Deus, o ser vivo, que se esqueceu dele. E para que a humanidade tola desenvolva a compreensão, as diferentes escrituras do mundo, Bíblia, o Corão, apresentam de diferentes maneiras esse mesmo propósito. Então é só ser honesto, né, com a sua escritura. Ouvir e seguir. Logo, o propósito último de todas as religiões é levar a pessoa de volta ao Supremo. Aí. Mas os Vedavadaratas, ao invés de compreenderem que o propósito da vida, o propósito dos Vedas, é reviver na alma sua relação com a Suprema Personalidade de Deus, preferem aceitar que o interesse secundário é o objetivo último dos Vedas. Aí. Entende-se por interesse secundário tudo o que possa fornecer o gozo dos sentidos. E não é assim? Tal como obtenção de prazeres celestiais. Entregar-se a esses prazeres é a própria causa do cativeiro material. Semelhantes pessoas enganam os outros, deturpando a literatura védica, chegando inclusive
inclusive a condenar os Puranas, que fornecem aos leigos autênticas explicações védicas. Eu já tive conversa com um devoto, Brahmana, que fala assim, não fala das escrituras, não cita os versos, não fala das escrituras. Então você quer falar o quê? Você quer aceitar o quê? Que a sua loucura é a verdade? É isso aqui, ó. É exatamente isso daqui. Vê se não é isso. Semelhantes pessoas enganam os outros, deturpando a literatura védica, chegando inclusive a condenar os Puranas, que fornecem aos leigos autênticas explicações védicas. Não Bhagavatam, não é? Não vem com Bhagavatam. O Bhagavad Purana. A essência do Vedanta Sutra. O Srimad. Não, isso aí não. Então, fazer o quê? Os Vedas, os Vedavadaratas, dão suas próprias explicações sobre os Vedas, negligenciando a autoridade de grandes mestres, acharyas. Eu estou falando, é muito perigoso querer ocupar essa posição aí de acharya, achar que está reinventando a roda e que está vendo coisa que ninguém vê, só ele vê. Não. Todo mundo pode ver o que o mestre espiritual, o que a associação discipular está nos passando, todo mundo pode ver. Não é que tem só um que vai ver, que só ele está entendendo, ninguém mais entende, não. Pode desconfiar, porque tem alguma coisa estranha aí. Também tentam mitificar em sua própria classe de gente alguma pessoa inescrupulosa, ostentando-a como o expoente máximo do conhecimento védico. Isso é comum. É comum. Apareceu alguém assim, já chega alguém falando a ele mesmo. Não, isso mesmo. O resto está errado. O resto está errado. E aí é só ofensa e só inferno, né? É perigoso tudo isso, muito perigoso. Neste mantra, as apropriadíssimas palavras sânscritas Vidyayam Rataha condenam especificamente semelhantes Vedavadaratas. Vidyayam refere-se ao estudo dos Vedas porque os Vedas são a origem de todo o conhecimento. Vidya. E Rataha significa aqueles que estão ocupados. Logo, Vidyayam Rataha quer dizer aqueles que estão ocupados no estudo dos Vedas. Nesta passagem, condenam-se os supostos estudantes dos Vedas porque, devido à sua desobediência aos acharyas, ignoram o verdadeiro propósito dos Vedas. Prabhupada, hein? Nossa! Semelhantes Vedavadaratas procuram interpretar cada palavra dos Vedas, de modo a satisfazer seus próprios propósitos. Erudito, né? Porque o cara conhece tudo, o cara é uma fábula e tal. Aí. Eles não sabem que a literatura védica é uma coleção de livros extraordinários que só podem ser entendidos através da corrente de sucessão discipular. Tem como. O Mundaka Upanishad 1.2.12 determina que para compreender a mensagem transcendental dos Vedas é preciso aproximar-se de um mestre espiritual genuíno. Então alguém é rendido a um mestre espiritual genuíno porque está tão agradecido por estar sendo iluminado, ele é tão sincero que ele faz o que o mestre espiritual manda, que é servir a Krishna.
e ele serve a Krishna servindo o mestre espiritual. Então ele é um devoto ativo, prático de Krishna. Não é um blá 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 só, não é caô. Fala, 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 mas não faz nada. Ou então, muito pior até que isso. O Garuda Upanishad fala isso aí. Parangatopi Vedanam. Sarva Shastrartha Vedyapi. Jonasarveshwari Bhaktas. Tadyanam Samarchanam. Você pode se tornar um grande erudito dos Vedas, nas escrituras reveladas. Pode estudar tudo e entender. Dar uma tradução sânscrita com uma palavra de 10 maneiras diferentes, explicar sílaba por sílaba, dissecar. Você pode. Parangatopi Vedanam Sarva Shastrartha Vedyapi. Mas se você não é essa alma rendida em serviço devocional 24 horas por dia a Krishna por compreender realmente que é um servo eterno de Krishna e mais nada, se isso não foi capaz de fazer você se tornar uma alma rendida a Krishna, Jonasarveshwari Bhaktas, Tadyanam Samarchanam, tudo isso aí é simplesmente abominável, perda de tempo, demoníaco. Não valeu nada, não vale nada. Não vale nada. Mas hoje em dia até os Hare Krishnas, eles ouvem isso e ficam bravos com a gente. Ficam bravos. Assim que prega, veja bem, tem que ser caô. Tem que dar só um H. Aí tá legal. Aí todo mundo aceita e gosta e enche a bola. Mas para quê? Para que isso? Não estou nem me ajudando e nem ajudando ninguém. Então qual é o propósito disso? Não, isso fora de cogitação. Essa farsa. Então, entretanto, esses Vedavadaratas têm seus próprios acharyas, que não estão na corrente de sucessão transcendental. Tem. Assim, eles avançam em direção à mais escura região da ignorância, pois deturpam a literatura védica. Sua queda na ignorância é maior do que aqueles que não têm nenhum conhecimento acerca dos Vedas. Os homens da classe Mayaya Paritagyana são deuses, entre aspas, autofabricados. Semelhantes indivíduos pensam que eles mesmos são o próprio Deus e que não há nenhuma necessidade de adorar outro Deus. Concordarão em prestar adoração ao homem comum, contanto que ele seja rico, poderoso, famoso, um gênio materialmente falando. Porém, jamais adorarão a personalidade de Deus que completa tudo isso. Bhagavan, ele que sim é o mais inteligente, é o mais rico, é o mais belo, é o mais famoso, é o mais poderoso. Ele sim, e realmente o mais desapegado, mais renunciado. Então, incapazes de reconhecer sua própria tolice, semelhantes homens não param para pensar como seria possível Deus cair na armadilha de Maya, que é sua própria energia ilusória. Se Deus algum dia caísse na armadilha de Maya, Maya seria mais poderosa do que Deus. Eles dizem que Deus é todo-poderoso, mas não analisam o fato de que, sendo Deus todo-poderoso, não há nenhuma possibilidade de que ele fique dominado por Maya. Então, esses Maya Paritagyanas estão pirando, são pirados, esses Vedavadaratas. Esses deuses, entre aspas, autofabricados, não podem dar a essas perguntas uma resposta bem clara. Estão simplesmente satisfeitos em terem se tornado Deus, entre aspas. E é assim mesmo. Fica todo mundo assim satisfeito de estar tendo um monte de seguidor barato, bajulando ele, dizendo que ele é muito incrível. Fica satisfeito com isso, infelizmente. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Então, só para refrescar a memória, Andantama Pravishanti, Ye Vidyanu Passate, Tato Bhuyaivate Tamo, Yau Vidyayam Lataha. Aqueles que se ocupam no cultivo de atividades ignorantes entrarão na mais escura região da ignorância. Piores ainda são aqueles que se ocupam no cultivo do pseudo-conhecimento. Domingo que vem tem mais o verso 10. Ok? Muito obrigado a todos. Vi já aí um monte de gente. Gabriela. Os que passaram, que para mim desaparecem. Parimanaba. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Kshadam, Sita Thakur, então aqui, estamos aqui. E Paramahansa entrou lá no começo. Tem alguém ali? É o Lalita Madhava. Continuemos no mesmo barco, o barco do conhecimento. Né? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada.